assistindo o Renan, o Gabriel, o Rafael, essa semana, falando do movimento Basileia, falando das experiências que eles tiveram com o Senhor, e ouvindo eles, eu falei assim, nossa, eu vou mudar a minha mensagem. Estava pensando em falar sobre o reino, estava pensando em falar sobre a manifestação do reino de Deus, o reino que já é e ainda não, mas eu percebi algo no coração deles e percebi algo na mensagem deles que eu precisava ministrar essa noite sobre esse livreto aqui. Onde está o fogo? O altar de oração coletiva. Isso aqui foi uma mensagem que eu dei em 2013, numa conferência, e os irmãos transformaram em livreto. Então tem ali atrás, se você quiser adquirir. Onde está o fogo da sua vida? Tem fogo? Tem fogo aí? Está devagar mesmo, né? Vocês não entenderam, a primeira vez que vocês estão aqui, né? Então, onde está o fogo? Eu gostaria de falar com vocês sobre a importância da oração coletiva. Eu quero falar com vocês sobre a importância do altar individual. E quero falar com vocês sobre a volta de Jesus. Como nós vamos nos comportar diante da volta de Jesus? Qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu comportamento? Como você está levando a sua vida? Se você acredita que Jesus veio e você acredita que Ele vai voltar, como você está vivendo? Que tipo de pessoa você é? Você é um tipo de pessoa que está olhando para a volta de Jesus, ou você é um tipo de pessoa que está andando segundo a corrente desta era, segundo a corrente deste tempo? E eu queria começar essa mensagem falando sobre a trombeta do Senhor. Eu sou um tocador de trombeta, não de trombone, tá bom? Eu sou um tocador de trombeta. Eu sou uma pessoa que costumo falar muito da segunda vinda de Jesus. Eu sou uma pessoa que costumo falar muito sobre esse assunto. Dificilmente você vai me ouvir ministrar e não tocar neste assunto sobre a volta de Jesus. E Deus está nos preparando para tabernacular com Ele. Deus está nos levando para a festa de tabernáculos. Mas antes da festa de tabernáculos, nós vamos passar por um novo e grande derramamento do Espírito Santo, que é Pentecostes. Nós estamos caminhando para isso. As trevas estão aumentando na terra. As trevas estão crescendo como nunca antes na história da humanidade. Mas haverá um grande derramamento do Espírito Santo de Deus. As trevas estão se levantando, mas o poder de Deus será maior no meio da igreja. Deus vai fazer isso, Ele prometeu. Ezequiel profetizou sobre esse dia, Joel profetizou sobre esse dia. Nós vimos algo acontecendo em Jerusalém, mas não foi tudo. Foi parcial o que aconteceu em Jerusalém. Porque o que Deus vai fazer, nesse derramamento do Espírito Santo, vai trazer restauração das famílias. O Espírito vai ser derramado sobre o pai, sobre a mãe, sobre os filhos, sobre os avós. Viu? Sobre os avós, viu, Keila? Sobre os avós. O Espírito Santo vai ser derramado sobre os servos e as servas, sobre todo tipo de classe social.
Então eu quero dizer uma coisa para os pais que estão aqui e seus filhos não estão. Fica firme, porque quando o Espírito descer, ele vai atingir seu filho. Fica firme, fica firme. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então fica ligado, como diz o jovem aí. Presta bem atenção. Deus tem um relógio. E o relógio de Deus não está parado. Deus tem o tempo e o modo de fazer as coisas. Tudo acontece no tempo de Deus. Tudo acontece conforme o plano de Deus. Em Gálatas capítulo 4 diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Atos 2:1 diz assim: e quando o dia de Pentecostes havia se cumprido, pá! De repente, veio um vento veemente e impetuoso. O Espírito Santo foi derramado em Jerusalém. Romanos 11:25. Até que haja entrado a plenitude dos gentios. Ou seja, presta bem atenção. Versículo de Gálatas fala sobre a plenitude dos tempos. Quando completou o tempo em que Deus estava esperando, ele enviou Jesus. Quando completou os dias de Pentecostes, ele enviou o derramamento do Espírito Santo. E agora, Romanos 11:25. Depois você pode pegar a sua Bíblia e você vai ler. Apóstolo Paulo exorta a igreja em Roma. E ele fala com a igreja em Roma, porque ele já tinha falado com as igrejas da Galácia, ele já tinha falado com a igreja de Filipe, de Colossos, de Corinto, ele já tinha falado com as igrejas por onde ele passava, sob a plenitude dos gentios. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para esse tempo, onde vai chegar a plenitude. Não chegou ainda. Estamos caminhando para a plenitude dos gentios. Nós aqui somos gentios. Nós viemos de uma história pagã. Nós viemos de famílias pagãs. Nós, pela graça de Deus, fomos alcançados. Então eu queria que você soubesse que Deus tem um tempo e esse tempo está chegando. Nós estamos cada vez mais próximos da segunda vinda de Jesus. Cada vez mais próximos desse grande acontecimento. Vai ser um dia grande e terrível. O dia do Senhor vai ser glorioso para quem está esperando, mas ele vai ser terrível para quem não estiver esperando. Quando Jesus aparecer nos céus, muitos vão dizer: ah, ele veio. Ah, vou perder tudo. E agora? O sistema financeiro vai ruir, vai ter um negócio terrível que vai acontecer sobre a terra, onde muitos vão dizer assim: ah, vai se lamentar, porque ele realmente diz que ia vir e ele veio. Mas para a igreja, para o povo de Deus, ah, vai ser um dia glorioso, ah, vai ser um dia maravilhoso. Ah, vai ser um momento de ufa, ele chegou, ele veio, aleluia. Nós vamos nos alegrar com a volta do noivo, vamos nos alegrar com a volta do Cordeiro, nós vamos ficar em êxtase, porque ele voltou, porque ele realmente veio. Então Deus tem um cronograma, e Deus faz tudo dentro do tempo. Deus não faz nada fora do tempo. Tudo acontece no tempo dele, do jeito dele, da maneira dele. Não pense você que Deus tem pressa. Pressa é do diabo. Tá certo? Pressa não pertence a Deus. Deus faz tudo dentro do tempo. Deus faz tudo conforme o seu planejamento. Deus faz tudo conforme aquilo que Ele planejou.
Então ele tem um tempo, e ele está nos dando tempo para cumprir o seu tempo. Então, Jesus, ele veio num momento muito importante da história e pegou muita gente desapercebido. E eu, nesta noite, gostaria de chamar a sua atenção para que agora, na segunda vinda, você não seja pego de surpresa, como muitos foram pegos de surpresa. Você não está aqui essa noite por acaso. Você não está aqui ouvindo essa mensagem por acaso. Talvez Deus vá usar você para multiplicar essa mensagem para outras pessoas e chamar a atenção de outras pessoas. Os discípulos dos fariseus chegaram para Jesus e falaram: por que os discípulos de João jejuam? Nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam. E Jesus respondeu para os fariseus com algo que eles conheciam. Jesus fez uma pergunta: pode os amigos do noivo jejuar enquanto o noivo estiver presente? Jesus se referiu a um costume em Israel. Até o sacerdote, quando ele era amigo do noivo, ele parava tudo. Todos paravam tudo quando o noivo estava se preparando para o casamento. Então os fariseus responderam rapidamente para Jesus: não pode. Então, quando o noivo for tirado, então os meus discípulos vão jejuar. Quando o noivo for tirado, então eles jejuarão. Eles não entenderam nada do que Jesus falou, mas os discípulos entenderam. E nós hoje estamos entendendo, porque hoje é tempo de jejuar e buscar a Deus. Hoje é tempo de estarmos entrando em contrição de alma. Hoje é tempo de nós separarmos tempo para buscar a face do Senhor. E nós precisamos acordar, nós precisamos estar atentos, porque nós estamos envoltos por uma falsa paz. Existe uma falsa paz na igreja. Existe uma falsa paz no mundo. Existe uma falsa paz que diz: está tudo bem. Não está bem. Está tudo bem na igreja. Não está bem. Não está tudo bem na igreja. Nós temos nos levantado para convidar a igreja do Brasil, timidamente, sem muito alarde, para um dia solene de arrependimento. Ano passado fizemos aqui em São Paulo, esse ano fizemos em Curitiba. Se Deus confirmar para o ano que vem, possivelmente Rio de Janeiro, não sei. Estamos colocando diante do Senhor. Estamos chamando a igreja para o arrependimento. Por quê? Porque a igreja precisa se arrepender de toda divisão na sua história. A igreja evangélica precisa se arrepender da idolatria. A igreja evangélica precisa se arrepender do materialismo. Ou a igreja evangélica precisa se arrepender do sectarismo. A igreja evangélica precisa se arrepender da soberba, do orgulho, de se considerar melhor que os católicos. Semana passada estava pregando numa conferência de católicos. Estava pregando para 200 líderes católicos que louvavam como nós louvamos aqui hoje. Adoravam a Deus igual nós adoramos aqui. Irmãos convertidos a Jesus de verdade, apaixonados por Jesus. Então, nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos contra os católicos, quando nós falamos contra aqueles que são da Igreja Universal do Reino de Deus, ou quando fazemos piada sobre o show da fé. Temos que tomar cuidado. Precisamos nos arrepender de toda soberba, de todo orgulho. Então existe uma falsa paz, e essa falsa paz
me faz pensar que sou melhor do que aquele, ou sou melhor do que os outros, ou melhor, sou melhor dos que caíram em pecado. A falsa paz tem dominado no meio da igreja. Existe uma falsa paz. A igreja tem caminhado lado a lado com o pecado. Achamos normal ter o dom de línguas, de falar em línguas estranhas, de meter o pau nos outros. Achamos normal isso, porque existe uma falsa paz. Eu falo em línguas e meto a língua nos outros. A frase ficou melhor agora, né? Então, assim, por que fazemos isso com tranquilidade? Porque existe uma falsa paz no nosso meio. Em 2013, nós estávamos jejuando em favor da paz em Jerusalém. Nós tiramos 3 dias para jejuar e orar. E minhas 3 filhas, 2 estão aqui, participaram desse jejum e oração. Vários irmãos participaram desse jejum e oração ali em Jundiaí, quando nós oramos pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. E uma delas teve uma visão, onde pessoas estavam dormindo num chão frio, onde pessoas estavam dormindo num lugar duro, e algumas pessoas acordavam e tentavam acordar essas pessoas que estavam dormindo, e essas pessoas não acordavam, e elas voltavam a dormir. Aí um outro grupo levantava e tentava acordar os outros que estavam dormindo, e as pessoas não acordavam. E pela terceira vez, um outro grupo se levanta, chama as pessoas, tenta acordar as pessoas, e as pessoas não acordavam. Teve um grande estrondo, mas as pessoas continuavam dormindo. Sabe por quê? Porque a falsa paz embala uma canção de ninar que faz pensar que está tudo bem, que faz pensar que as coisas estão legais do jeito que estão. Eu tenho o meu salário, eu tenho minha família, eu tenho o meu carro, minhas contas estão pagas, está tudo em ordem, está tudo bem. Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor para ouvir do Senhor se está tudo bem. Nós cantamos aqui, tudo é seu, te entrego tudo. Você entregou tudo mesmo? Você entregou tudo mesmo? O Renan veio aqui e falou de um jovem rico que estava tudo jóia. Mas quando Jesus falou para ele, você vai lá, vende tudo que você tem, entrega e dê aos pobres, ele não conseguiu, porque ele era muito rico. Então nós precisamos prestar bem atenção. Será que está tudo bem? Você pode até pensar assim, não, está tudo bem, eu não sou rico. Mas olha, será que está tudo bem você que também não é rico e também está com tudo em ordem na sua vida? Será que está tudo bem? Será que você está em paz com Deus mesmo? Você está em paz mesmo com o Senhor de verdade? Ou você está pensando nas coisas que você não tem? Então, o segundo ponto que eu queria falar com vocês está em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18, nós vamos ver Elias e Acabe, Elias e Jezabel. Quem era Elias? Elias era o profeta do Senhor que estava julgando profeticamente Israel nos tempos do rei Acabe. E nós sabemos que Elias foi o profeta que mandou encerrar os céus e ficaram 3 anos sem chover. E não choveu durante 3 anos. Mas em
1 Reis 18, ali pelo versículo 14, 15, diz: e a palavra do Senhor voltou a Elias, e Elias se levanta, e Elias volta para Samaria, e ele vai ao encontro de Acabe, e ele encontra um dos servos de Acabe, um homem chamado Obadias, e fala para ele: vai lá e diz para o rei. E Obadias falou: não, como que eu vou lá, vou dizer para o rei? Você fala que está aqui, depois você some, você desaparece, eu vou perder minha cabeça. Falou: não, vai lá e fala, que eu vou encontrar com ele. Diz para o rei. E lá foi Obadias falar com o rei. É Obadias ou Ananias? Obadias, estou certo. E aí, quando Acabe encontra com Elias, ele fala assim para Elias: ah, és tu o perturbador de Israel? E Elias olha para Acabe e falou assim: eu não. Você, teu pai e tua família. Vocês são os perturbadores de Israel. Por que Acabe era o perturbador de Israel? Porque Acabe andou nos ensinamentos de Jeroboão e trouxe uma falsa paz para Israel. Acabe produziu uma falsa paz de que tudo estava bem. E Elias veio e confrontou Acabe e diz: não está bem, não está bem. E eu vim aqui para fazer um desafio para você e os teus profetas, para nós podermos saber quem é Deus em Israel. Então, Acabe aceitou, chamou lá os 450 profetas de Baal, de Astarote, e foram para o sacrifício, e colocaram lá, e Elias falou: olha, o Deus que responder com fogo, esse é Deus de Israel. E eles ficaram lá de manhã, à tarde, e não houve nenhuma resposta. Eles se cortaram, eles gritaram, e eles pediram que o Deus Baal respondesse, e o Deus Baal não respondeu. E daí Elias tirou um sarrinho deles, fala mais alto, quem sabe o Baal vai acordar, que ele deve estar dormindo, está na hora do almoço. E aí chega o momento de Elias. O que Elias fez? Pegou 12 pedras e restaurou o altar. Irmãos, presta bem atenção. Deus não fala sem altar. O que é altar? Altar é compromisso. Altar é renúncia. Altar é devoção. Altar é horário marcado. Altar é nos despojarmos. Altar é quando eu abro mão de coisas que eu poderia estar fazendo para estar diante de Deus. Então Elias fez tudo parar. Altar tem a ver com desperdício. Elias restaura o altar. Elias manda colocar lenha. Elias manda colocar os sacrifícios, parte os cordeiros. Elias manda pegar 4 cântaros. Por que é desperdício? Porque não havia o que em Israel naqueles 3 anos? Água. Ele manda pegar 4 cântaros e derramar 3 vezes sobre a oferta, para que não ficasse dúvida. E aí, Elias ora ao Senhor. Elias, ele fala para o Senhor, ele fala: Senhor, responde-me, para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és o Deus que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu a terra e consumiu toda a água.
E o povo viu aquilo e começou a declarar: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então eles entenderam que não dava mais para cochear entre dois caminhos. Não dava mais para cochear entre dois senhores. Não dava mais para continuar vivendo suas vidas mais ou menos. Sabe o que é uma vida mais ou menos? Uma vida mais ou menos é que eu sou batizado no Espírito Santo, eu falo em línguas, meto a língua nos outros, não sou cheio do Espírito Santo, só tenho o dom, mas não sou cheio de ocupação, sou cheio de preocupação, sou cheio de atividades, sou cheio de programações, não descanso, porque eu sou crente espiritual, descansar é só no céu. Deus talvez seja ignorante, porque Ele descansou no 7º dia. Então nós precisamos pensar a forma que nós estamos levando a nossa vida. Nós precisamos pensar a maneira que nós estamos conduzindo a nossa vida. Será que a forma com que eu estou vivendo tem fogo ou não tem fogo? Está havendo fogo ou não tem fogo? O fogo, ele está ardendo no meu peito, o fogo está ardendo na minha vida, que os problemas não são suficientes para me impedir de buscar a Deus. Tem fogo na minha vida que não me impede de estar com os irmãos. Aconteça o que acontecer, eu estou com os irmãos. Será que tem fogo na minha vida? Será que está tendo fogo? Então, o terceiro ponto que eu quero falar com vocês hoje é sobre essa falta de fogo. Você acha que pessoas morreram na boca de leões, foram cabeceados por cabras até a morte, foram cerrados ao meio? Por quê? Porque eles tinham fogo dentro deles. Havia fogo dentro deles. Presta bem atenção, queridos irmãos. As trevas estão vindo aí. O que nós vamos fazer? A Bíblia diz que muitos abandonarão a fé. A Bíblia diz isso. Jesus pergunta: quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Eu respondo de bate-pronto: vai achar. Vai ter. Vai ter um povo apaixonado por Jesus na terra. Senão ele não voltaria. Ele vai voltar para uma igreja apaixonada. Ele vai voltar para uma igreja cheia de fogo. Mas você precisa saber de um negócio. A tribulação vai peneirar a igreja. O milênio vai santificar as nações, mas a tribulação vai santificar a igreja. E eu quero dizer uma coisa para você. Vários países ao redor, no mundo, já estão experimentando essa certa santificação. Sabe por quê? Porque eles estão se unindo no Senhor, independente de placa. Eles estão se unindo no Senhor, independente de quem é o meu pastor, de quem é o seu pastor. Você é de Jesus, eu também sou. Vamos orar junto? Vamos comungar junto? Vamos estar junto? Uns anos atrás, um pastor e um padre foram colocados na mesma cela. E quando eles saíram de lá, anos depois, eles saíram irmãos em Cristo, apaixonados um pelo outro, amando Jesus, porque eles não experimentaram igreja em células, eles experimentaram igreja em celas. Pensa nisso. Às vezes a liberdade me faz pensar que sou melhor.
estou na posição melhor. Mas a tribulação vai puxar nosso tapete e vai nos colocar no chão da realidade. Então nós precisamos pensar, tem fogo? Se não tem fogo, por que não tem fogo? Se tem fogo, eu serei uma pessoa apaixonada pela noiva do Senhor. Se tem fogo, eu serei apaixonado pelos irmãos. Se tem fogo, eu vou perdoar os irmãos. Eu vou andar a segunda, terceira, quarta, e quantas milhas for necessária, porque tem fogo no meu coração. Eu aprendi a ser manso e humilde como Jesus. Eu não estou falando de fogo para a realização de milagres, porque o maior milagre a ser realizado na igreja vai ser a unidade do corpo de Cristo. Vai ser um milagre maior do que ressuscitar morto. Vai ser um milagre maior do que o cego ver, do que o surdo ouvir, do que o mudo falar, do que o coxo andar, quando nós respondermos a oração de João 17 e nos tornarmos um. Irmãos, vai ter um fogo nunca visto na igreja, nunca visto na história, maior do que aconteceu em Jerusalém. O que está por vir vai ser maior do que aconteceu em toda a história do povo de Deus. Então presta bem atenção. Como eu disse, eu vou repetir, eu sou um trombeteiro. E eu vim aqui para mexer com vocês. Porque nós precisamos acordar. Nós não podemos nos conformar com a cançãozinha de ninar, que está tudo bem. Irmãos, não está bem. Nós precisamos nos voltar para o reino de Deus. Sabe qual é o melhor lugar para viver o reino de Deus? A sua casa. Ali onde você mora. Com as pessoas com quem você convive. Você dá testemunho de Jesus, você ora com a sua esposa, você lê a Bíblia com a sua esposa, você ora com os seus filhos, você está tendo tempo de mesa nos seus filhos. Quando você senta na mesa da sua casa, é só você, os seus filhos, ou tem outros irmãos que você convida para a conversa? Está entendendo o que eu estou falando? João Batista perdeu a cabeça por causa de uma mesa. Está entendendo? Então, nós, como igreja, precisamos começar a praticar o reino de Deus dentro das nossas casas. Homens, como sacerdote do lar, nós precisamos providenciar um ambiente onde nossas esposas e nossos filhos ouçam o Senhor. Todos somos sacerdotes, amém? Então nós, como homens, somos o cabeça. Nós vamos trabalhar para que haja um ambiente ao Senhor na nossa casa. Agora presta bem atenção. Quando Moisés estabelece o tabernáculo de Moisés, a tenda de Moisés, veio fogo do alto. Levítico 9, 23, 24. Moisés e Arão entraram na tenda da revelação, depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo, pois saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. Ao ver isso, todo o povo gritou de alegria e prostrou-se com o rosto em terra. Agora, quando Salomão ele termina a construção do templo, diz assim, 2 Crônicas 6, 12. Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente a toda a comunidade de Israel, e estendeu as mãos. Aí 2 Crônicas 7, 1.
Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Então, presta bem atenção. Fogo é algo que precisa fazer parte da nossa vida, porque o fogo faz parte da manifestação da presença de Deus. Agora, presta bem atenção no que eu estou falando. Eu não estou falando que eu vou ser cheio do fogo de Deus para realizar grandes coisas. Claro que nós vamos realizar grandes coisas, mas nós precisamos ser cheios do fogo de Deus para amarmos o nosso próximo, amarmos os nossos filhos. Presta bem atenção no que eu estou falando. Amarmos as pessoas com quem nós comungamos. Amarmos as pessoas que foram lavadas pelo mesmo sangue do Cordeiro. Nós precisamos do fogo de Deus para consumir a nossa carnalidade. Nós nunca conseguiremos produzir o fogo do Senhor. Nós podemos construir o altar, mas nós não podemos acender o fogo. O fogo quem acende é Deus. Então, quando você estiver andando por aí, você vê uma faixa assim, ó, noite de avivamento. É mentira, não vai ter noite de avivamento. Não é verdade, não é verdade. Ignorância, não conhece. Eu não posso, eu não consigo produzir um avivamento pela minha boa intenção. Eu não vou produzir o avivamento porque eu escolhi irmãos e chamei irmãos para termos uma noite de avivamento. De jeito nenhum, não é assim que funciona. Nós precisamos depositar lenha diante do Senhor. Eu tenho entendido que lenha tem a ver com obediência. Eu obedeço, eu permaneço, e eu obedeço, e eu vou estar ali diante do Senhor obedecendo. Eu vou estar ali diante do Senhor no meu turno, na minha hora, no meu combinado, mesmo que não esteja acontecendo nada. Lenha está sendo depositado diante do Senhor. A hora que o fogo vier, vai ter lenha para queimar. Então nós precisamos prestar atenção, presta bem atenção. Você acha que o fogo vem em cima de desobediência? Não vem. Você acha que o fogo vai vir em cima de carnalidade? Não vem. A gente pode ter arrepios, a gente pode ter sentimentos, a gente pode experimentar muitas coisas, emoção, coisas boas, mas quando o fogo vir, nós vamos saber. Vai ser algo diferente, algo que nossa geração não experimentou ainda. Nós ainda não experimentamos, porque quando ele chegar aqui, vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. Quando chegar lá, vai chegar aqui também. Deus está trabalhando, você está percebendo? Deus está se movendo, você está percebendo? Você está percebendo que Deus está se movendo? Se você não está percebendo que Deus está se movendo, eu estou aqui tocando a trombeta, presta bem atenção. Tem hora que eu falo alto, tem hora que eu falo baixo. Mas presta bem atenção. O Senhor está nos chamando para nos preparar para o grande dia. Quando Jesus veio na primeira vinda, não havia quem intercedesse. Não havia pessoas esperando. Havia em Israel pessoas que sabiam que o Messias ia vir. Sabiam, o Messias ia vir. Igual nós aqui, todos sabemos que Jesus vai voltar. Mas quantos estamos, de fato, nos preparando para encontrar com Ele? Não é Deus que prepara o altar. Não é Deus que coloca a lenha. Quem prepara o altar somos nós.
Deus já providenciou o sacrifício. Nós temos um sacrifício diante de Deus. Nós temos um sangue derramado diante dele. Nós temos acesso a ele. Mas nós precisamos obedecê-lo. Precisa haver obediência. Queremos mais? Queremos mais dessa presença relacional? Aqui já está dizendo, presença relacional. A presença aumenta à medida em que eu me disponho a me relacionar com Ele. Sabe o corandel? A consciência da presença. Elias tinha essa consciência, porque Elias falava assim: o Deus em cuja presença estou. O Deus em cuja presença estou. Então presta bem atenção, eu e você precisamos dessa consciência da presença. Eu e você precisamos dessa consciência da presença todos os dias pela manhã. Todos os dias pela manhã, estou diante do Senhor. Aonde eu for, a presença vai estar comigo. Por quê? Porque eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou morada do Altíssimo. Eu preciso dessa consciência da presença. Isso precisa ser real em nós. Isso não pode ser historinha. Isso não pode ser uma mensagem que um dia ouvi. Não. Isso precisa fazer parte da minha vida, da minha prática, do meu estilo de vida. Romanos 12:1. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o Senhor, Ele está nos convidando. Apóstolo Paulo, ele está chamando, ele chamou a igreja em Roma para não se conformar ao esquema, para não acreditar nas ideias legalistas do judaísmo. Apóstolo Paulo chama a atenção sobre oferecermos um culto racional. Culto racional. Eu me organizo, eu cuido do meu tempo. O culto é racional. Eu vou separar o meu tempo para estar com o Senhor. Sou casado há 37 anos com a minha esposa aqui, linda, maravilhosa, que está sentada aqui na primeira cadeira. Temos 3 filhas. Nesses 37 anos de casado, poucas foram as vezes que nós acordamos na mesma hora, porque eu sempre levantei mais cedo, porque eu sempre fui da madrugada, eu sempre fui de orar e de buscar a Deus cedo, pela manhã. E como que eu faço isso? Antes de dormir, eu preparo a minha roupa, porque eu já tive muito problema com ela. Ficar procurando minha roupa, chutando o que eu não podia chutar. Acordava ela, 4:50 da manhã, e aí dava problema, que depois a cara dela estava... O que foi? Você me acordou. Você me acordou. Culto é racional, intencional, tem planejamento. Eu vou acordar amanhã para orar a Deus. Se não fizer planejamento, não vai. Tem que ser planejado. Separar o calçado, a calça, a camisa, a meia, tudo direitinho. Tudo na hora, tudo ali pertinho. Você acorda, vai lá, pega tudo que você tem que pegar e sai do quarto. Isso é no meu caso, às vezes o seu caso é outro. Você vai dormir à noite, mais tarde. Quando eu era mais jovem, solteiro, eu ia dormir mais tarde, ficava até 11 horas, meia-noite, 1h da manhã. Depois levantava 5 horas da manhã para trabalhar. Jovem, né? Jovem.
tranquilo. Mas depois, para mim, era melhor a madrugada. Então, precisa ser racional. Você quer ter um tempo com Deus durante que hora? 1h da tarde? Você tem que planejar. É racional. Eu vou participar do culto de celebração da igreja 9h30 da manhã. Graças a Deus, nossas 3 filhas nunca levaram culpa por nós chegarmos atrasados, porque a gente não chegava atrasado com 3 crianças pequenas. Por quê? Porque começava o planejamento no dia anterior. Planejávamos tudo. Minha esposa é expert em logística. Toda mãe de 3, 4 filhos é doutoranda em logística. Então, é muito importante planejamento. Precisa de planejamento. Então, quando o apóstolo Paulo fala sobre culto racional, ele está falando de intencionalidade. Eu quero encontrar com Deus, eu estou disposto a encontrar com Deus, então eu vou me organizar. Tem irmãos que são sabáticos. Eu não sou sabático, eu não consigo. Sou muito ocupado nos sábados, haja visto que estamos aqui. E eu estou vindo de outras reuniões de hoje, de outros momentos de hoje. Mas eu sou segunda-feira. Segunda-feira é meu sábado. Segunda-feira é quando eu paro tudo. Aí minha esposa já está olhando para mim e falando assim, mas eu tento mesmo, eu planejo, porque se não planejar, não descansa. Irmãos, estão entendendo o que eu estou falando? Fala assim para eu entender que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Rapaz, a maioria aqui está prestando atenção, isso é muito bom mesmo, né? Sem planejamento não tem descanso. Precisa planejar para descansar de verdade. Então, para buscar a Deus, precisa de intencionalidade. Então, quarto ponto, Deus não vai acender fogo para ser apagado. Tá? Nós já vimos vários reavivamentos nesses últimos séculos, nesses últimos anos. Nós tivemos alguns reavivamentos. Tivemos visitações maravilhosas do Espírito Santo. Mas avivamento precisa pensar muito bem o que é avivamento. Então, Deus vai enviar um fogo que não será apagado. Deus vai enviar um fogo que não vai ser apagado. Porque a responsabilidade de manter o fogo é de quem? É nossa. Deus acende o fogo, mas quem mantém o fogo aceso somos nós. Nós nunca podemos acender, nunca. Mas Deus pode acender. Nós vamos preparar o altar, nós vamos juntar lenha, mas quem acende é Deus. Mas quem mantém o fogo somos nós. O que tirou Israel da terra prometida, ali no final do ministério de Isaías, de Ezequiel, Jeremias, né? Foi a desobediência. Desobediência. E o que vai trazer Jesus de volta, o que vai aguçar a volta de Jesus, é ter um povo que deseja a sua vinda. Malaquias diz que ele vai voltar para aqueles que o desejam. Pedro fala assim: se nós sabemos tudo isso que vai acontecer, que céu, terra, vai ter tremores de terra, vai ter tudo isso que você está falando aí, elementos ardentos se dissolverão. Que tipo de pessoa nós somos? Que tipo de pessoas? Que tipo de pessoa nós estamos sendo? Nós somos pessoas que estão comprando azeite do Senhor, gastando tempo diante do Senhor,
envolvendo com o Senhor verdadeiramente, ou nós somos virgens que ama a Deus, que tem verdadeira consideração por Jesus Cristo, mas está ocupado com outras coisas. Eram 10 virgens, 5 entraram, 5 não entraram, mas eram 10 virgens que estavam esperando. Pedro fala assim: que tipo, que forma, que maneira nós estamos esperando? Que tipo de pessoas nós estamos sendo? Então nós precisamos nos colocar diante do Senhor. Nós precisamos intencionalmente apresentar diante do Senhor nossas vidas, nossas casas. Nós precisamos apresentar diante do Senhor as nossas particularidades, as nossas intimidades, e diante do Senhor abrir mão de coisas que nós nos agarramos, de coisas que nós seguramos e defendemos. Você quer o fogo de Deus? Você quer o agir poderoso do Espírito Santo? Então nós precisamos abrir mão. Nós vamos precisar abrir mão. Porque o apóstolo Paulo, ele fala que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que Cristo possa habitar. Então, é necessário sermos cheios do Espírito Santo para que Cristo venha habitar. Por quê? Porque Ele não quer vir habitar sozinho. Ele quer trazer o Pai para habitar junto com Ele, em nós. Mas para isso, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos ser fortalecidos no homem interior. Nós precisamos do fogo do Senhor para queimar nossas carnalidades, para que Cristo de fato possa habitar. Entenda, legalmente nós fomos libertos do poder do pecado. Legalmente, o pecado não tem mais poder sobre nós, mas existe uma vida orgânica. Existe a vida Zoe, existe a vida de Deus, que às vezes nós brincamos, que uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Uma hora eu estou afim, outra hora eu não estou afim. Então, Elias perguntou: quem é Deus? Quem é Deus? Baal? Não. Então o povo respondeu: não, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. A gente não entende quase nada, ou basicamente nada, do templo de Ezequiel. Aquilo soa estranho, é muito esquisito. Mas ali mostra claramente Deus dizendo: eu não quero o meu nome junto com o nome de outros reis. Eu não quero o meu limiar junto com o limiar de outros reis. Eu quero separação. Eu quero separação. Irmãos, presta bem atenção. O chamado é para todo o povo de Deus. O chamado é para nós. A pergunta é: eu quero? A pergunta é: eu estou disposto? A pergunta é: eu quero ir mais fundo? O que você quer? Né? Você quer o rio de Ezequiel? Então você tem opção. Qual a opção? Até os artelhos. Como é que está a sua vida cristã? A aguinha molhando os pés? Mas Ezequiel mostra que você pode ir mais fundo, e a água vai vir até os joelhos. Aí ele mostra que você pode ir mais fundo, e a água vai subir até os lombos. E aí ele mostra que você pode ir mais fundo, aí que você tem que nadar, porque o seu pé não vai alcançar. Se você for nadar, talvez você vai mergulhar, você vai mais fundo ainda. Onde você está? Como é que está? Onde você está? Eu tenho certeza, todos nós aqui estamos no Rio de Deus. Mas onde estamos no Rio de Deus? Com água até os pés? Só na sola para baixo?
Ou você está entrando, você está indo mais fundo? Porque quanto mais fundo você for, menos controle você vai ter. Quanto mais fundo você for no rio de Deus, mais vulnerável você vai ficar. Está tudo no seu controle? Você tem o controle de tudo? Ou você está começando a perder o controle? Está tudo no seu planejamento? Está tudo no seu cronograma? Sua planilha está sendo cumprida direitinho, bonitinha? Está tudo em ordem? Como é que está? Porque quando eu entro no rio de Deus, começo a nadar, eu fico vulnerável. Vamos ir mais fundo? Vamos entrar mais nesse rio do Senhor? Vamos abrir espaço para o fogo do Senhor descer sobre nossas vidas? Vamos construir esse altar? Vamos construir esse altar? O apóstolo Paulo fala assim, arraigado com todos os santos e alicerçados, para que vocês possam conhecer a largura, comprimento, a profundidade desse amor. Sozinho eu não tenho suficiência de Cristo. Eu preciso dos irmãos para ter mais de Jesus. Eu preciso da igreja para ter mais do Senhor. Meus irmãos,